Bom dia, doutores e doutoras, como vamos? Bem, na última aula, então, nós fizemos considerações, vou relembrar elas um pouquinho, a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente, e elas não foram em vão, quer dizer, houve um propósito de ter incluído o estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou ao menos uma introdução do estudo, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente na aula de vocês. Bem, a nossa proposta da aula de hoje nós vamos fazer uma aula um pouquinho diferente e ela vai consistir na explicação do artigo 218-C, tá, do Código Penal a partir do estudo de um caso concreto. Então, nós vamos fazer a análise de todo o dispositivo, tá? De todo o estudo do artigo 218-C a partir de um caso concreto. Veja-se que, de início, eu mencionei que os crimes contra a dignidade sexual, eles têm uma peculiar relação, os crimes contra a dignidade sexual têm uma peculiar relação com o princípio da adequação social. Por que eles têm uma peculiar relação com o princípio da adequação social? Veja-se que a Lei 13.718 incluiu dois tipos penais muito relevantes que surgiram justamente, ou melhor, que o legislador se atentou justamente em razão de mudanças no contexto fático, em razão de circunstâncias, novos fatos na vida social que motivaram aí a alteração na legislação. Veja, o fruteurismo, muito embora na avaliação de vocês, a gente mencionou isso na correção da prova, era um fato rotineiro, era um fato muito mais comum que a ejaculação contra terceiro. Mas veja-se que o fruteurismo já dava indícios de que a importunação ofensiva ao pudor, na forma do artigo 61 da Lei de Contravenções Penais, era uma norma que não alcançava a magnitude do bem jurídico tutelado. Quer dizer, nós tínhamos ali uma afronta, nós tínhamos ali que o agente, com dolo de satisfação da lascívia, se valendo de locais lotados, ele se esfregava, ele sarrava em terceiros. E aí, essa conduta, anteriormente tipificada ao teor da importunação ofensiva ao pudor, ela vem agora para o artigo 215-A, que também abrange a ejaculação contra terceiro. Não em outra realidade, temos o estudo do artigo 218-C, quer dizer, o estudo é o que nós vamos fazer na aula de hoje, ou melhor, nós temos a inclusão do artigo 218-C na nossa legislação, como sendo a exposição de vídeos envolvendo relações sexuais, envolvendo pornografia, envolvendo criança e adolescente, envolvendo estupro coletivo. Vocês podem não lembrar, mas uns anos atrás, em torno de 4, 5 anos, nós tivemos aí uma divulgação em âmbito nacional de um estupro coletivo, de um estupro coletivo envolvendo aí uma jovem que em tese estaria completamente embriagada. Bem, faço aqui duas ressalvas, tá? A primeira ressalva é que, em se tratando aí do estupro coletivo dessa jovem, tá? Nós temos que fazer uma análise que o estupro é um crime, principalmente quando analisado na modalidade vulnerável, na forma do artigo 217-A, parágrafo 1º, nós temos que fazer um estudo de que a embriaguez, para ser considerado estupro de vulnerável, ela deve ser uma embriaguez completa. Ela deve ser uma embriaguez completa. Veja-se que o Tribunal do Rio Grande do Sul, em decisão recente, reformou uma sentença primeva de um magistrado que entendeu que o fato da vítima estar embriagada, simplesmente estar embriagada, ensejaria a modalidade do parágrafo 1º do artigo 217-A, quer dizer, ensejaria o crime de estupro de vulnerável. Em contrapartida, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
de forma acertada, inclusive é um dos melhores tribunais do Brasil. Deixo aqui o meu elogio ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Realmente as decisões que trazem inovações, tá? Geralmente vêm do Rio Grande do Sul, vem do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então é um tribunal reconhecido em todo o país como sendo um tribunal garantista, como sendo um tribunal que enfrenta de forma técnica as liberdades e as garantias fundamentais, né? Os direitos e garantias fundamentais. Eu deixo aqui meu apreço e reconhecimento, tá? E deixo expresso também que ser garantista não é aplaudir ou fazer tutela ou fazer proteção ou fazer chacota à justiça de forma a proteger a criminalidade. Não. Ser garantista, o sistema garantista constitucional é um verbete, quer dizer, uma ordem constitucional, no sentido de que todo e qualquer tribunal, e além disso, toda e qualquer circunscrição pública, ela deve se manter atinente, ela deve manter respeito aos direitos e garantias fundamentais, tá? Então deixo aqui essa consideração a respeito da R decisum exarada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que de forma acertada entendeu que a mera embriaguez não é elemento a se fazer configurar o crime de estupro de vulnerável. A embriaguez não é por si só elemento a se fazer configurar, seja o crime de estupro ou seja o crime de estupro de vulnerável, mas aqui fazendo um ensejo, deixo expresso que de forma acertada, enfrentando aí a possível divergência que poderia dali advir e subsidiar um eventual recurso especial por parte do parquê, por parte do Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, exarou corretamente o entendimento de que a embriaguez para fazer ensejar o estupro de vulnerável, ela deve ser completa, de forma que a vítima não consiga exprimir a sua vontade. Então, tomar umas, estar alegrinha e depois se arrepender ao ato sexual, isso é fato atípico, obviamente se tratando de pessoa maior de 14 anos. Então, isso é fato atípico, né? A pessoa com maior de 14 anos, ela já pode consentir ao ato sexual. Temos aí uma outra divergência. Bem, se a pessoa maior ela está entre 14 e 18 anos, ela não pode consumir bebida alcoólica, porque biologicamente entende-se que o corpo não está preparado justamente pelos efeitos maléficos da bebida alcoólica no sistema nervoso. Entende-se que a pessoa menor de 18 anos, ela não está autorizada a beber, a fazer uso de bebida alcoólica. Isso é uma vedação legal. Então veja, se a vítima tem entre 14 e 18 anos, ela consente ao ato sexual, mas ela faz uso de bebida alcoólica, se a vítima tem entre 14 e 18 anos, ela faz uso de bebida alcoólica porque o agente ofereceu bebida alcoólica, entende-se, né, de forma acertada, inclusive compactua com o entendimento, de que teríamos aí sim o estupro de vulnerável, tá? Obviamente, se a vítima for menor de 14 anos, aí de certa sorte não há o que se considerar, nós teríamos ali que ensejar o estupro de vulnerável de qualquer jeito, porque menor de 14 anos, na forma do parágrafo 5º do artigo 217-A, não haveria ensejo. Bem, face ao princípio da legalidade, faço constatar que, mesmo tratando-se de pessoa entre 14 e 18 anos, que tenha ingerido bebida alcoólica a convite de agente maior, que posteriormente tem com essa vítima relação sexual, entendo, né, respeitosamente, que ali teríamos o crime, sim, de estupro, tá? E não propriamente o crime de estupro de vulnerável. Então, essa divergência é algo que vai ser sanado aí pela jurisprudência, porque lá na forma do parágrafo 1º do artigo 217-A, nós vimos, e ficou de uma forma muito bem expressa, tá? Muito bem atenta ao princípio da legalidade, que a vítima não poderia, de forma alguma, exprimir
resistência, né? Por qualquer outra razão, ela não possa exprimir a devida resistência, ela não possa exprimir a sua vontade. Então, nesse caso, nós temos aí, sim, o estupro de vulnerável. Perceba, então, que de forma acertada, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul traz para nós essa observação, esse ensejo de que a embriaguez de agente maior e capaz para ser considerado elemento a ensejar a responsabilidade penal pelo artigo 217-A, parágrafo 1º, quer dizer, por estupro de vulnerável, ela deve necessariamente ser uma embriaguez completa, uma embriaguez completa. E aí, fazendo o retorno ao que nós considerávamos do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos que entender, agora fazendo uma análise propriamente comparativa entre o Estatuto da Criança e do Adolescente e o artigo 217-A do Código Penal. Veja-se, prestem bastante atenção, porque o pessoal faz muita confusão com isso. Prestem bastante atenção aqui. Então, veja-se, lá, na forma do artigo 217-A, pode consentir ao ato sexual aqueles que têm mais de 14 anos. Então, o artigo 217-A autoriza que pessoas com mais de 14 anos, com 14 anos completos ou mais, essas pessoas consintam ao ato sexual. Isso é completamente diferente da definição legal do que seria criança e adolescente, segundo a legislação própria. Quem que é a legislação própria? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa percepção, ela é uma percepção completamente diferente. Qual percepção? A percepção de que podem ter relações sexuais as pessoas maiores de 14 anos. Essa é uma percepção completamente diferente da definição de criança e adolescente dada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, entende-se como criança aquela pessoa com 12 anos incompletos, tá? E entende-se como adolescente a pessoa com 12 anos completos até 18 anos incompletos. Então, veja, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir de 12 anos, quer dizer, 12 anos completos até 18 anos incompletos, tá? Até 17 anos, 11 meses, 29 dias, nós temos ali que esse sujeito ele é um adolescente. E veja-se que lá, no Estatuto da Criança e do Adolescente, não se afirmou, hora nenhuma, quando que a criança ou adolescente está preparado, está autorizado, está amparado a consentir ao ato sexual. Hugo, eu não entendi onde você quer chegar. Você vai entender, nós vamos fazer um estudo de um caso concreto lá no segundo bloco, para a gente perceber o porquê que eu estou ressaltando o conceito de criança e adolescente lá do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá do ECA. Por quê? Porque na última aula nós deixamos muito expresso, nós deixamos muito claro que a percepção do Estatuto da Criança e do Adolescente é uma norma protetiva, quer dizer, é uma norma que está atenta ao princípio da igualdade substancial ou à necessidade de se tratar o desigual na medida de sua desigualdade, ou ainda a atenção da diretriz constitucional de que a sociedade como um todo tem o dever de amparar, tem o dever de proteger, tem o dever de cuidar da criança e do adolescente. Então, a criança e o adolescente, sem sombra de dúvidas, merecem um tratamento especial da legislação. E aí, merecem um tratamento especial da legislação em que sentido? Bem, merecem um tratamento especial da legislação na medida em que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não é uma norma que tipifica crimes ou infrações penais, ou ainda ato infracional análogo a crime, eventualmente cometido por criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente não é o diploma que tipifica qualquer ato cometido por criança e adolescente. Por quê? Como nós vimos, criança e adolescente não comete ato infracional, não comete crime, comete ato infracional análogo a crime. Criança e adolescente não comete crime.
criança ou adolescente comete ato infracional análogo a crime. E por que o adolescente cometeria um ato infracional análogo a crime? Bem, ele cometeria um ato infracional análogo a crime porque o princípio da legalidade exige que a conduta do agente seja amparada ou seja transmutada de forma perfeita à moldura do tipo penal, à moldura do que descreve o tipo penal como sendo um fato criminoso. Então, se o tipo penal diz matar alguém, matar uma formiga, obviamente não enseja a incidência do artigo 121 do Código Penal. Então, pelo princípio da legalidade, nós temos que é indispensável que a conduta do agente, ela encaixe perfeitamente na moldura daquilo que o legislador descreve como sendo crime. E aí, eu faço aqui um novo indicativo. Bem, com essa visão de que criança não comete crime, comete ato infracional análogo a crime, nós temos que justificar essa afirmação na medida em que a criança ou adolescente comete ato infracional análogo a crime, porque muito embora haja um enquadramento perfeito da conduta da criança ou adolescente, a norma descrita pelo legislador como sendo criminoso, muito embora ocorra enquadramento perfeito da conduta da criança ou adolescente, a norma em que o legislador descreve o fato criminoso ou a conduta criminosa, muito embora tenha esse enquadramento perfeito, a criança e o adolescente não será submetida às iras do preceito secundário do tipo. Então, se uma criança ou adolescente comete uma conduta similar a tráfico de drogas, quer dizer, ela vende drogas, ela vende cannabis ativa, ela vende êxtase, por exemplo, ela vende substância proscrita, quer dizer, ela vende substância proibida ao rol da portaria da Agência de Vigilância Sanitária, da Anvisa. Então, se ela vende substância proscrita, obviamente que essa conduta é exatamente idêntica, é exatamente a mesma àquela descrita no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Nisso aí nós não temos dúvida absolutamente nenhuma. Contudo, sendo inimputável, quer dizer, sendo nesse caso menor de idade, menor de 18 anos de idade, não poderá esse sujeito ser amargado ou ser a ele exigido ou ser a ele aplicada uma condenação na forma do preceito secundário do caput do dispositivo, que nos diz lá que o dispositivo admite pena reclusiva de 5 a 15 anos. Como sabemos, a reclusão ela admite um regime inicialmente fechado, semiaberto ou aberto, ao passo que a detenção admite um regime inicial, semiaberto ou aberto. E em contrapartida, tratando-se aí de tráfico de drogas, nós temos que é crime hediondo e que por ser crime hediondo, o regime inicialmente de cumprimento de pena necessariamente é o fechado por força de lei, por força da lei dos crimes hediondos. Fazendo só uma consideração para a gente enrijecer o debate, para a gente enriquecer o debate, faz constar que na forma do artigo 33, parágrafo 4º, o tráfico de drogas privilegiado, socialmente conhecido como tráfico privilegiado, que a gente sabe que a natureza do parágrafo 4º do artigo 33 é de causa de diminuição de pena, não é ali de privilégio. Então, lá no tráfico do artigo 33, parágrafo 4º, no tráfico com a incidência da causa de diminuição de pena do parágrafo 4º, nós temos que o Supremo Tribunal Federal já exarou o entendimento de que essa modalidade de tráfico ela não é hedionda. Então, ela admite, inclusive, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito ou ainda o arbitramento pelo juiz de regime diverso fechado para início da execução. E aí, nós fizemos essas considerações e percebemos que quando ocorre uma representação, nós aprendemos que contra criança e adolescente não é ofertada uma denúncia. O nome da peça inaugural do processo é representação. Então, nós vimos que quando ocorre uma representação contra criança e adolescente e, ao final, o conjunto probatório é robusto, no sentido de que essa criança ou esse adolescente realmente cometeu essa conduta descrita perfeitamente
né? Houve um enquadramento perfeito da conduta da criança ou adolescente. A norma descrita pelo legislador, nós vimos a norma proibitiva descrita pelo legislador, nós vimos que nós temos aí uma sentença que julga procedente a representação. E nesses casos, nós percebemos que essa sentença que julga procedente a representação, ela não é considerada para fins de reincidência e muito menos para fins de maus antecedentes, mas é perfeitamente lícito, é perfeitamente possível que essa sentença ou ainda que eventuais passagens da pessoa menor de idade sejam consideradas para justificar a periculosidade desse agente em eventual decisão de juiz posterior, né, que reverbere posterior ato ilícito praticado pelo agente após a maioridade, né, o juiz pode subsidiar, quer dizer, pode trazer como argumento que justifique a periculosidade do agente para decretar sua prisão preventiva. Então veja que o juiz não vai pesar a mão na eventual pena do sujeito se ele for condenado, né, por conta dessas amarguras quando menor de idade. Mas, de certa sorte, o juiz pode considerar, sim, essas passagens quando o agente era menor de idade, se caso esse agente, quando na vida adulta, volte a delinquir e o juiz resolva aí, né, obviamente coligado aos outros elementos de prova, decretar sua preventiva, o juiz pode perfeitamente fundamentar essa decretação de prisão preventiva com base na periculosidade do agente, claro que coligado a outros elementos de prova, e justificar essa alta periculosidade pelo severo ou pelo grandioso número de passagens policiais, inclusive passagens policiais quando menor de idade, né? Inclusive quando eventual representação for julgada procedente. Perfeito? Então no próximo bloco a gente já volta para a gente fazer um estudo de caso a respeito do artigo 218C. Um abraço, queridos.